Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, arte estilo molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Olá, estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Nós temos o apoio cultural de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Camacho Consultores, Cláudio Espanhol, Capoane Imóveis, Casa dos Pneus, Clínica Lírios, Galeto de Paolo, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo e Telas RS. Hoje eu vou falar para vocês sobre arquitetura e urbanismo, arquitetura de interiores e arquitetura paisagística, um pouco em cada bloco. Vou falar sobre os conceitos e alguns trabalhos que eu realizei nessas áreas. Por arquitetura, alguns autores discutem, nós vemos em livros, o que vem primeiro, a forma ou a função, né? A arquitetura é onde nós colocamos o princípio de alguma coisa, né? Ou o princípio de uma pessoa, daquilo que ela pensa, daquilo que ela deseja para aquele espaço. Então, nesse caso, nós temos que respeitar sempre o cliente que tem à nossa frente. Então, a arquitetura, ela indica o princípio que põe a forma. Essa forma, ela é dada pelo cliente. Ele já tem a intenção, ele já tem a intuição do espaço que ele quer, ele tem o desejo, ele tem a necessidade. O arquiteto, então, tem que estar atento para dar função àquela forma que ele quer realizar, que é a arquitetura. No meu caminho como arquiteta, eu fiz, já mostrei no programa aqui, o primeiro programa de abertura, né, que estreou, eu mostrei a minha trajetória histórica. No campo da arquitetura, além da arquitetura que eu estudei na academia, onde a gente aprende muito a técnica e pouco a prática, quando eu terminei o curso e fui exercendo a minha profissão, que sempre direto eu já tive o meu escritório, né? Como eu já falei aqui num outro programa em Garopaba. Ali eu trabalhava numa construtora de manhã, fazia fiscalização de obras dos projetos deles, da execução dos condomínios que eles construíam. E de tarde eu trabalhava no meu escritório de arquitetura, desenvolvia os projetos. Com o passar do tempo, eu aprendi muito
executando obras. Eu fazia os projetos e executava. Então ali foi uma escola viva que eu tive. Eu aprendia coisas que na academia eu não tinha aprendido. E a partir daí eu sinto vontade então de ir para a academia e ensinar aquilo que eu estava aprendendo naqueles primeiros 2-4 anos de prática profissional. Então eu fui dar aula na universidade. E eu tentava mostrar para os alunos isso. O que eu percebia? Eu percebia que quando a gente desenhava, não desenhava por completo, não desenhava exato, por exemplo, um detalhe arquitetônico, um detalhe construtivo, de uma cobertura, de uma fundação, de um acabamento, porque não se sabia como fazia. No momento em que eu fui como profissional e aprendi a fazer na obra, via como era feito, eu comecei a perceber que os meus desenhos eram mais simples e que a gente poderia aprimorar mais essa expressão do desenho e essa informação para ser executado. Então, o que é interessante é que quando tem arquitetos que fazem só projeto, não fazem execução de obra. Eu gosto de fazer execução de obra. Às vezes acontece de ter alguma alteração, às vezes é necessário, a gente tem que ser flexível nesse sentido, de quando precisar alteração, às vezes até o cliente não está focado quando a gente mostra o projeto, ou ele não compreendeu essa espacialidade que o arquiteto, como tem mais prática, estudou muitos anos desenvolvendo projetos, né? O que acontece na faculdade de arquitetura? A gente faz disciplinas, no mínimo 7, 8 disciplinas, depois tem o TCC, e cada uma dessas disciplinas na arquitetura e no urbanismo também, a gente vai desenvolvendo um tema. Uma hora o tema é residência, outra hora o tema é um hotel, outra hora é um hospital, um centro comercial. Então, cada semestre a gente desenvolve um tema, faz uma pesquisa, analisa o terreno. Todas esse tipo de prática a gente tem na faculdade de arquitetura, realmente, a prática de projeto, né? Não a prática de execução. Hoje acho que já tem escolas, faculdade de arquitetura, que já compreenderam isso e levam os alunos para uma obra, né, para aprenderem em loco como são as coisas, como são feitas as coisas. Então, na arquitetura a gente estuda isso, e no urbanismo, né, que urbanismo é o movimento de uma urbe, é tudo que acontece na parte externa de uma cidade ou também de um lugar, não necessariamente cidade. Mas no urbanismo nós estudamos a criação das cidades, desde os gregos, né, os primeiros planos das cidades, como é que eles pensavam. E então o urbanismo, o arquiteto, ele estuda a arquitetura e urbanismo por isso, porque a arquitetura não está sozinha, ela está inserida numa cidade e deve haver esse diálogo entre a cidade e a arquitetura, porque aí nós chegamos no belo, chegamos na harmonia, na composição estética, né? Esse complemento de todas as formas. A arquitetura, um dos problemas nas cidades é isso, que a arquitetura às vezes ela não está inserida naquele contexto, não está inserida naquele plano. Então, quando a gente consegue fazer isso, o arquiteto tem que ter essa visão do todo. No urbanismo a gente estuda cidades, a gente estuda o paisagismo, e na arquitetura a gente estuda todas essas formas de projeto, e também com os clientes a gente aprende muito. No projeto de residência é um dos projetos que eu mais me realizei. Eu fiz projetos também na área da hotelaria. Tive outros clientes na área comercial também, salas comerciais, mas a residência foi o que eu mais fiz. Lá em Garopaba, principalmente, eu desenvolvi vários projetos residenciais, casas de praia, e fazia as obras também. Então eu fiz projetos na Praia do Silveira, na Praia do Ferrugem, na Praia de Garopaba, na Praia de Florianópolis, fiz em Porto Alegre também. E foram momentos onde eu me realizei muito. E depois não é só a parte externa, né? Não é só a arquitetura em si. A arquitetura tem a sua forma, tem
que ter a beleza, e depois a gente entra também na parte interna, na arquitetura de interiores, que eu vou conversar com vocês no próximo bloco. Até mais! Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, arte estilo molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Olá, somos a Inana Clínica de Biomedicina Estética. Aos poucos você está conhecendo melhor em nossas mídias sociais os diversos procedimentos e serviços os quais oferecemos para atender nossos clientes com o que há de melhor e mais moderno em estética. Toxina botulínica, preenchimento labial, harmonização facial, luz intensa pulsada, depilação a laser, limpeza de pele, drenagem linfática, massagem estética e diversas outras possibilidades de potencializar sua beleza. Venha conhecer a Clínica Inana e sinta-se ainda mais linda. Entre em contato por nossas redes sociais no WhatsApp 55 991 73 87 32 ou no 30 29 40 68. Rua Barão do Triunfo 1660, Sala 01, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria. Inana Clínica de Biomedicina Estética. Você ainda mais linda. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. É um programa realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e com o apoio cultural de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Cláudio Espanhol, Camacho Consultores, Capoane Imóveis, Clínica Lírios, Casa dos Pneus, Galeto de Paolo, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo e Telas RS. Vou falar agora um pouco para você sobre arquitetura de interiores. A arquitetura, existe arquitetura externa e urbanismo, como eu falava no bloco anterior. A arquitetura de interiores é sempre dentro da casa. E dentro da casa nós também entramos dentro da intimidade do cliente, é sempre interno. Então nós temos que ter um respeito muito grande pelo ser humano. Eu começava a dizer no bloco anterior a minha relação com a arquitetura e depois que eu fiz um pouco de projetos e de trabalhos internos e externos em arquitetura, eu fui dar aula. Porque, depois disso eu comecei então a me questionar, mas o humano, quem é? Quem é o homem? Eu precisava conhecer um pouco desse projeto homem.
eu precisava conhecer também um pouco mais de mim mesma. Foi através do conhecimento de mim mesma que eu fui buscando conhecer o homem, porque eu precisava conhecer o meu cliente. Então, o mais importante é isso, quando a gente faz um projeto de arquitetura, seja de exteriores ou de interiores, nós temos que respeitar aquele que nos contrata, para quem nós estamos servindo. Nós temos que fazer aquela perguntinha, mas para quem eu estou projetando? O arquiteto tem que ter muito claro isso para ele. Ele não está fazendo a obra para si mesmo, ele está fazendo a obra para uma outra pessoa. Tinha determinados momentos, quando eu estudei arquitetura, que existia essa questão da marca do arquiteto. Aquela obra é daquele arquiteto. Se olhava a obra e se sabia de quem era. Não, é importante a gente saber quem habita naquele lugar. O nosso corpo tem uma arquitetura já. Nós somos, por natureza, já feitos de uma forma arquitetônica e nós temos que respeitar essa forma do cliente para poder fazer um trabalho que seja idêntico a ele, que seja também autêntico, de uma forma onde ele vai se realizar, onde ele vai ter o prazer, ele vai chegar em casa e ele vai encontrar aqueles elementos que fazem e que dão valor a ele. Então, muitas vezes o arquiteto que trabalha com interiores também ajuda a escolher os objetos, as luminárias, os tapetes, as cortinas. E é muito importante a gente ter essa presença espiritual, porque é um respeito espiritual. O meu cliente, ele tem o seu espírito e eu preciso conhecê-lo e respeitá-lo para que na hora das compras, na hora da escolha dos materiais, ele se agrade daquilo. Aquele objeto tem que falar com ele, tem que iluminar o espaço, inclusive quando ele entra no espaço. O espaço tem que ser a luz do cliente e não a luz do arquiteto. O arquiteto, quando fizer projeto para si mesmo, também se souber se conhecer, pode fazer também um trabalho belo para si mesmo, onde ele tem essa própria experiência. É muito interessante isso. Então, a escolha dos objetos, a escolha dos quadros, né? Não é uma coisa tão simples assim, só uma composição de cores e de formas. Não, existe ali sempre uma linguagem. Existe sempre um contato espiritual que traz energia. E o cliente tem que se sentir bem, ele tem que chegar em casa, dormir na cama dele, no quarto dele, e aquela noite de sono tem que ser sempre uma restauração, uma alegria que o leva a ter bons sonhos, boas informações para que ele possa trabalhar no dia seguinte, principalmente quando se trata de fazer um projeto para um líder, né, para uma pessoa que precisa muito dessa, todos nós precisamos, né, mas nós temos que ter também essa consciência e esse conhecimento que nós temos diferentes potências, diferentes quânticos e as pessoas não são iguais. Então, por exemplo, a obra de Niemeyer, muitas pessoas não compreendem, porque ele parece, alguns críticos dizem que ele faz fora de uma desproporção humana. Não, provavelmente ele faz uma obra de uma grandeza tão grande que o humano que não está na sua grandeza não consegue compreender a obra de um grande. Então, nós temos que evoluir como pessoa. No fim, eu quero dizer isso. Eu fui buscando outros cursos, outras informações que pudessem me dar essa relação. Eu fui estudar um pouco de filosofia, um pouco de psicologia, de ontologia, de estética, de ética, para poder compreender o ser humano, compreender a mim, compreender o espaço, compreender o meu cliente. Então, quando começa a se fazer essa escolha, se deve saber ouvir muito o cliente, saber ouvir, fazer essa relação. Existem várias técnicas de pegar os dados, de pegar as fotos, de pegar as coisas que ele gosta, né, fazer uma entrevista. Mas tem momentos, claro que às vezes o cliente não está focado, tem esse problema também, às vezes ele não está centrado, às vezes ele não sabe o que ele quer, e o arquiteto não pode desistir. É um trabalho de paciência, é um trabalho de amor,
que tem que ter ali, se o arquiteto gosta de fazer aquilo que ele está fazendo, porque ele vai aos poucos com a sua alegria, com a sua vontade, ele vai... No fim a gente faz uma amizade muito grande com o cliente, né, por causa dessa intimidade. O arquiteto tem a técnica, ele tem a liberação legal de fazer o projeto, né, mas ele tem que ter essa também inteligência ampliada para fazer esse contato com o cliente na busca, na descoberta de quem ele é como pessoa, para poder fazer o projeto arquitetônico para ele, né? Que é quem está pagando e para quem nós servimos. Então eu tive ótimas experiências, eu tive clientes muito interessantes em Porto Alegre, em Canoas, em São Paulo, onde eu fiz trabalhos muito bons. Tem um cliente que, por exemplo, tem várias obras minhas de quadros, né, de vasos, de tapetes, inclusive. Ele gosta do meu trabalho, tanto como arquiteta como artista, e comprou alguns tapetes também estampando com a minha arte estampada. Então é muito gratificante também quando o nosso cliente se sente gratificado, se sente feliz e faz essa soma de energia, essa soma espiritual dentro da sua própria casa. O arquiteto tem que saber que dentro daquela casa habita um espírito, uma alma, que é o que tem que prevalecer naquele lugar. Nós vamos a um breve intervalo e nos vemos daqui a pouco com o tema paisagismo. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, arte estilo molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Olá, somos a Inana Clínica de Biomedicina Estética. Aos poucos você está conhecendo melhor em nossas mídias sociais os diversos procedimentos e serviços os quais oferecemos para atender nossos clientes com o que há de melhor e mais moderno em estética. Toxina botulínica, preenchimento labial, harmonização facial, luz intensa pulsada, depilação a laser, limpeza de pele, drenagem linfática, massagem estética e diversas outras possibilidades de potencializar sua beleza. Venha conhecer a Clínica Inana e sinta-se ainda mais linda. Entre em contato por nossas redes sociais no WhatsApp 55 991 73 87 32 ou no 30 29 40 68. Rua Barão do Triunfo 1660, Sala 01, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria. Inana Clínica de Biomedicina Estética. Você ainda mais linda. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar solução, agilidade, qualidade, tradição. Telas RS para sua proteção. Telas
Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. É um programa realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e tem o apoio cultural de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Cláudio Espanhol, Camacho Consultores, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Clínica Lírios, Galeto de Paolo, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo e Telas RS. Vou falar agora com vocês um pouco sobre arquitetura paisagística. Nós costumamos dizer muito a palavra paisagismo e às vezes também ele é confundido com jardinagem. Então, a arquitetura paisagística, o arquiteto estuda, e inclusive pela legislação brasileira, é o único profissional que pode fazer o projeto de arquitetura paisagística. Depois nós temos os biólogos que contribuem com a seleção das espécies, dos elementos que a gente não tem conhecimento, os geólogos, os engenheiros, por exemplo, os geólogos na questão da terra, né? Os agrônomos também na questão da terra, às vezes adubação e tal, mas esses profissionais também trabalham bastante na parte da execução. E a jardinagem é aquela manutenção que depois de um projeto elaborado é preciso fazer a poda, as podas de limpeza, o cuidado com a terra, a troca, às vezes a adubação e tal, para as plantas, né, terem o seu vigor e também crescerem. Mas na arquitetura da paisagem ou arquitetura paisagística que se diz, o nome já está dizendo, existe, o paisagismo é o movimento de um lugar, né, de um paese, né, de um país, de um lugar. Então esse lugar, ele tem uma arquitetura, ele tem as formas, ele tem as suas verticalidades, as suas horizontalidades, ele tem, por exemplo, a forma esférica. Nós podemos tirar partido em vários elementos, podem ser nos elementos vivos, que são os vegetais, ou nos elementos inertes, como pedra, madeira, outros elementos que a gente faz a composição do paisagismo. Então, nós temos depois os cones, que se encontra nas coníferas, nos pinheiros, aquela forma de cone. Nós temos vários elementos geométricos que a esfera, às vezes a gente encontra numa copa arredondada naturalmente, numa arvoreta, ou numa árvore, ou num arbusto, mas às vezes a gente pode trabalhar também com a topiaria, com a poda, dando essa forma. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que na composição do paisagismo, de um canteiro e também desse espaço externo à residência, ele deve fazer também um diálogo, ele deve se comunicar e respeitar a arquitetura da casa. E ele deve também fazer essa harmonia dos materiais da casa, da cor da casa, da forma, com os materiais usados no paisagismo, seja nas espécies vivas como não vivas, nas pedras, nos caminhos, nas pontes, né, naquelas pontezinhas, nas luminárias, na iluminação, que já é uma outra ciência, essa questão da iluminação, de valorização dos ambientes, tanto internos como externos, a gente usar a atmosfera da luz. Então, por exemplo, a gente usa todos os elementos estéticos na composição de um paisagismo. Nós usamos a forma, a cor, as texturas e, além disso, nós usamos também, podemos tirar partido dos perfumes. Quando nós estamos fazendo um projeto, nós podemos selecionar elementos, espécies que vão florescer numa determinada estação, por exemplo, no outono ou no inverno, outras na primavera e outras no verão. E se o cliente gosta, a gente pode trabalhar com os perfumes, né? Então, o jasmim, a camélia, né, que floresce no inverno e exala aquele perfume,
ou o jasmim estrela, que também às vezes é uma trepadeira também, já gera uma outra forma. Tem os pergolados, que podem ser cobertos ou com vidro ou com vegetações. Então tem as cores brancas, tem as cores rosas, tem as cores amarelas, as vermelhas, além de vários tipos de verde que tem nas vegetações. Mas o paisagismo, ele não é considerado só esses elementos vivos vegetais. Existem, que são chamados de espaços úmidos. Tem os espaços secos, que são dados àquele paisagismo que ele não tem a vegetação, mas que ele tem um desenho, ele tem um design, ele é revestido com uma pedra ou com uma madeira, ele tem um caminho, ele tem inclusive desenhos, podem ter formas geométricas, pode ter o desenho do labirinto da Catedral de Chartres, ou de tantos outros desenhos do Vaticano, por exemplo, da Piazza São Pedro, muitos, e criados também, outros desenhos criados pelo arquiteto, né? Muitas vezes esses desenhos são inspirados nessas matemáticas da geometria sagrada, ou da energia quântica, enfim, do cosmos e da astrologia. Muito interessante. Esses desenhos geométricos, a gente pode chegar numa produção muito bacana. Eu fiz alguns projetos de paisagismo em Porto Alegre, no Recanto Maestro, em Canoas, que eu vou mostrando então para vocês. E é um prazer que me realiza também. Eu dei aula muitos anos na Faculdade de Arquitetura, na disciplina de paisagismo, durante uns 12 anos. Eu acho que foi a disciplina que eu mais ministrei. Tanto a história do paisagismo quanto o projeto de paisagismo. E ali eu também trabalhava tocando um pouco, né, no aluno, para que ele também despertasse essa sensibilidade. E tem livros muito interessantes também sobre paisagismo. Eu gostaria de encerrar o programa mostrando para vocês os trabalhos publicados por mim, alguns trabalhos, um deles nesse livro, Documentos de Arquitetura, Traços e Pontos de Vista, e o nome do trabalho que eu publiquei aqui foi Habitação e Lugar, a casa saudável como dimensão humana e vital. Este livro tem alguns exemplares tanto na faculdade, na Biblioteca Humanitas da ANF, como outras universidades em Porto Alegre, nas faculdades de arquitetura que eu doei. Depois eu tive alguns trabalhos apresentados em congresso. Esse aqui, nesse congresso, Psicologia Imprenditoriale e Creatività, que foi um congresso na Itália, Psicologia Empreendedorial ou Managerial e Criatividade, onde eu apresentei um trabalho sobre arquitetura, que foi publicado nesse livro com vários autores, esse outro aqui também com vários autores, onde eu coloco o título Se Arquitetura, Qual Arquitetura? Arquitetura para o sinal, arquitetura para a existência. Então, esse aqui também tem nas bibliotecas. Depois eu publiquei um outro livro, onde tem vários autores, Ontopsicologia e Memética, onde eu apresento um trabalho que eu tem o título de Arquitetura Memética e Ontopsicologia, onde eu começo a escrever essa relação de modelos, né, de padrões que nós recebemos e que nós podemos aplicar na arquitetura como meme, ou nós podemos aplicar na arquitetura como ser ou espírito daquela pessoa para quem a gente projeta. E um dos últimos trabalhos publicados foi nesse livro, Ontopsicologia, Ciência Interdisciplinar, volume 3, onde eu apresento o trabalho do meu TCC, do Business Intuition, Identidade Empresarial, onde eu apresento o trabalho Contribuições da Escola Ontopsicológica ao processo de projeto de arquitetura de interiores, onde eu falo
como que essa ciência contribuiu para o meu trabalho e faço um comparativo entre o método de um autor com o método da ontopsicologia. E aí vou escrevendo aonde o arquiteto pode chegar para conhecer melhor seu cliente. Encerramos por aqui e nos vemos nos próximos programas. E eu espero você. Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção.